Olá, família abençoada, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo, que a paz de Cristo esteja sobre o seu coração. Hoje nós vamos estar comentando a lição de número 13, a nossa última lição desse trimestre, lição de número 13, que será ministrada no dia 27. O plano divino prevalecerá. O texto áureo está em Ezequiel 48, versículo 35, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Verdade aplicada, o perfeito e maravilhoso plano divino para o seu povo será cumprido, pois o Senhor é o Todo-Poderoso. Aí nós temos os objetivos da lição, como sempre, e os textos de referência que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, versículo 27, Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Eu quero também, desde já, agradecer a você que se inscreveu no nosso canal, você é muito bem-vindo. E você que está aqui pela primeira vez, que não me conhece, eu sou o pastor Luciano Alves, nós pastoreamos aqui uma igreja na cidade de Pugmil, onde o nosso pastor presidente é o pastor Silvano Cardoso e a sua muito digna esposa, a pastora Maria Ibanilza, qual aqui já deixamos o nosso abraço aos nossos pastores. Também quero convidar você para se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e se você gostar do conteúdo, você pode estar passando para outra pessoa, ok? Então vamos estar aqui comentando a lição de número 13, o plano divino prevalecerá. Bom, então, antes da gente entrar no primeiro tópico, vamos trazer aqui o nosso ponto introdutório. Bom, o plano de Deus, no que tange a levar a sua igreja para a mansão celestial, não cairá por terra, né? Entretanto, nós precisamos nos manter puro, agradando o Senhor, porque a vinda de Jesus Cristo está muito próxima, meus irmãos. Nós temos que ter muito cuidado, tá ok? Então agora vamos entrar aqui no nosso primeiro tópico. O nosso primeiro tópico vai nos falar tentativas de destruir o povo de Deus. Bom, nesse primeiro tópico, nós vamos observar que o comentarista pastor Valdir Alves, ele vai elucidar a nossa mente no que diz respeito às tentativas das nações estrangeiras, certo? Tentando destruir a nação de Israel. Porém, nós observamos que essas nações não têm êxito, porque o plano de Deus é que prevalece, certo? Agora vamos aqui para 1.1. A insistência maligna de destruir. Destruir quem? O povo de Deus, né? Então veja bem, o povo de Deus sempre foi atacado, sim ou não? Sim, certo? Agora só que esses ataques não são simplesmente ataques humanos, mas é um ataque de uma força espiritual que influencia o mundo físico, ou seja, influencia as pessoas para te atacar, certo? Então você tem que entender, você tem que entender que a nossa luta, ela não é física, mas é espiritual. O Senhor Jesus nos falou em Mateus 16, 18, ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então, nós temos que nos manter firme em oração, na vigilância, né? Resistindo o diabo, porque ele fugirá de nós, tá ok? Então, o plano de Deus é levar a sua igreja para a eternidade. Então, veja bem, no Salmo 133, versículo 10 e 11, o salmista diz que o plano, né, o seu plano, o plano de Deus triunfará, ou seja, prevalecerá, né? O plano de Deus prevalecerá. Então agora nós observamos no que tange a Israel, certo? O inimigo também não terá sucesso no que diz respeito à sua destruição. Por quê? Porque nós vamos observar que o profeta Ezequiel, ele registra essa agressão de Gog, né? Fazendo ali o acordo político com
as demais nações para destruir Israel. Agora só que nós observamos que João, ele registra no Apocalipse capítulo 12, versículo 4 ao 8, quando ele está na ilha de Patmos, que o diabo com as suas astúcias não prevalecerá, e sim Deus é quem prevalece e livra o seu povo. Tá ok? Então vamos aqui agora para 1.2, a profecia contra Gog. A profecia contra Gog. Veja bem, o profeta Ezequiel, ele registra, conforme está aqui na nossa lição, no capítulo 38 e 39, a ira de Deus, né? E vemos a mão de Deus pesando contra Gog para livrar o seu povo, certo? Mas daí surge a pergunta, quem é Gog? Se alguém perguntar quem é Gog. Aí está aqui na nossa lição, né? Segundo o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, né? Nós vamos observar que Gog, ele é o governante da terra de Magog e príncipe de Ros, Meseque e Tubal, certo? E Gog é líder de um imenso bando de tropas, que essas tropas são tropas bem armadas, que inclui pessoas da Pérsia, Cussi, Put, Gomé e Bet Torgama, ok? Ainda nós vamos observar aqui, segundo o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, diz que eles quem? Essas nações, certo? Marcharão contra Israel numa época em que o povo de Deus estiver voltando para a sua terra e estiver completamente indefeso, ok? Mas tudo isso será o quê? Será uma permissão, né? Será permitido pelo Senhor para que eles quem? Israel, possa demonstrar sua santidade entre eles, ok? Porque Deus livrará Israel. Então, no que tange a invasão de Gog a Israel, os estudiosos se limitam, certo? Se limitam. Porém, o pastor Valdir Alves, ele nos esclarece, de acordo, registra o profeta Ezequiel no capítulo 38, versículo 8 e versículo 16, que a invasão, ela se dará aí no fim dos dias ou no fim dos anos. Então, não vamos passar disso porque pode cair no campo da especulação. Então, vamos ter muito cuidado, tá ok? Agora, nós entendemos mediante a ensinos aqui do comentarista, né, que essas expressões vai nos dizer sobre acontecimentos escatológicos referente a Israel, ok? Entretanto, o comentarista ele vai dar aí um norte, né, falando que é possível que esse acontecimento ocorra no período da 70ª semana de Daniel, ou seja, a 70ª semana de Daniel, certo? Ele nos dá esse norte aqui na lição. Agora, o porquê dessa invasão, meus irmãos, né? Novamente, o comentarista ele deixa bem claro, ele nos ensina, conforme registra Ezequiel no capítulo 38, versículo 10 ao 13, né? Ele vai falar aqui que os motivos da invasão é por conta da riqueza de Israel. O texto fala de prata, o texto fala de ouro, fala de gado e muitas possessões, ou seja, os pontos geográficos de Israel, né? Agora, é importante a gente mencionar aos alunos, mencionar a classe, que essa invasão não diz respeito à batalha de Amagedon, registrada em Apocalipse, no capítulo 16, versículo 16, e no mesmo livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 19. É importante a gente elucidar a mente dos alunos, certo? A batalha de Amagedon, ela diz respeito ao encerramento
da grande tribulação, onde o Senhor Jesus Cristo, ele vai aniquilar a besta, né? Ele aniquilará a besta e livrará Israel. Porém, nós temos que explicitar que essa batalha, ela se dará antes do milênio, e nós não podemos confundir com o registro de Apocalipse, capítulo 20, e versículo 7 ao versículo 10. Então é importante você trazer essa clareza na sala de aula, para que não haja uma confusão na mente dos alunos. Então, vamos aqui recapitular para refrescar a nossa memória. Primeiro, nós vamos observar que a invasão se dará no fim dos anos e nos fins dos dias. São acontecimentos escatológicos relacionados à nação de Israel. Segundo, os motivos da invasão são por conta das riquezas de Israel, certo? E terceiro, nós não podemos confundir esta invasão com a batalha de Armagedon, que se dará antes do milênio. E não podemos nos confundir com o ajuntamento descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 ao 10, que ocorrerá no final do milênio, ok? Então é importante você trazer essa clareza na sala de aula. Agora vamos aqui para 1.3. Deus será glorificado. Deus será glorificado. Bom, mediante as ações terríveis, terrível do grande Deus, o profeta Ezequiel, ele registra no capítulo 38, versículo 16, que as nações reconhecem que ele é o Deus Jeová. Tem um comentário de F.F. Bruce. Ele diz que foi a justiça de Deus que enviou o povo para o exílio. E foi a justiça de Deus que trouxe eles de volta, certo? Do cativeiro, do exílio. Então, dentro das ações de Deus, nós observamos que tem um propósito. E dentro desse propósito, seu nome é glorificado, ok? Vamos agora para o segundo tópico. O plano divino e a escatologia. É um tópico aqui muito interessante também, que a gente tem que ter uma certa cautela para não deixar a classe confusa. Veja aqui. Segundo o comentarista pastor Valdir, ele alega que o plano divino para o povo, no que tange o livro do profeta Ezequiel, vai muito além de cativeiro e disciplina. Ele fala isso, né? Nós observamos que em meio aos exilados, o que é que Deus faz? Deus levanta o profeta Ezequiel. Deus levanta Ezequiel como profeta para profetizar para o seu povo, ou seja, a justiça de Deus levou o povo para o cativeiro, ok? Mas Deus também levantou Ezequiel para profetizar para eles. Independente se eles quisessem ouvir ou não, mas no cativeiro tinha profeta para o povo saber os acontecimentos futuros. Isso é um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, né? 2.1 Tempos de desinteresse e descrença. Tempos de desinteresse e descrença. Bom, nós vamos observar que o profeta se deparou com um povo de coração duro, um povo de dura cerviz, mas a ordem de Deus era para ele profetizar, era para ele falar. A ordem de Deus era essa. E nos dias atuais, será que está diferente? Não, nos dias atuais não está muito diferente. Estamos presenciando o início de uma grande escassez espiritual.
Muitos não dão mais credibilidade ao que é pregado. Isso é a verdade, né? Não dão credibilidade no que diz respeito ao arrebatamento da igreja. Observamos que existem muitas pessoas, não podemos generalizar, mas existem muitas pessoas preocupadas com as coisas da terra do que com as coisas do céu. Mediante a isso, nos deparamos com um registro em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, onde o Senhor Jesus ele vai dizer, ele vai nos advertir para que a gente venha pôr o reino dele como prioridade para nossas vidas, ok? Vamos aqui agora para o 2.2. Jesus Cristo ensinou sobre os últimos dias, né? O Senhor Jesus Cristo ele trouxe ensinamentos sobre os últimos dias. Vemos que não só os profetas do Antigo Testamento falou sobre as últimas coisas, né? Como por exemplo, nós temos o profeta Daniel, onde o seu livro é considerado como o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Um profeta que teve visões extraordinárias, profeta que o Senhor lhe mostrou coisas tremendas, né? Agora nós vamos observar também que o Senhor Jesus também se empenhou para nos comunicar sobre as coisas, ou melhor, sobre as últimas coisas, ou seja, sobre os sinais da sua vinda. Nós vemos um registro em Mateus, no capítulo 24, versículos 6 e 7, onde fala de rumores de guerra, de pestes e de terremoto. Falar em terremoto, vocês observaram que recentemente houve um terremoto no Japão, numa magnitude aí de 7,4, onde, segundo os noticiários, deixou uma pessoa morta e mais de 150 pessoas feridas. Então, tudo isso nós observamos que é sinais da volta de Jesus. Sinais. Vamos agora para o 2.3. 2.3. A bem-aventurada esperança da igreja. A bem-aventurada esperança da igreja. Nós observamos que o profeta Ezequiel, ele recebeu visões no que tange o retorno dos israelitas para a sua pátria. E Deus também mostrou ao profeta Israel sendo restaurado e vivendo uma vida de glória com o Senhor. O Senhor mostrou isso para o profeta. E nós observamos que isso não é diferente com a igreja, certo? A igreja do Senhor, ela não pode estar simplesmente presa ao que é o material. Por quê? Porque tudo isso passa, tudo isso vai passar. A igreja do Senhor tem que guardar o vínculo da paz, certo? E guardar a bem-aventurada esperança, como registra Paulo no capítulo 2, versículo 13 da carta que ele escreve para Tito, certo? Então nós temos que fixar na nossa memória. Em breve Jesus vai voltar. E nós vamos subir a encontrar com Ele nos ares. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Vamos para o nosso último tópico. O Senhor está ali. Eu quero falar para você que existe uma cidade, certo? Existe uma cidade preparada para os salvos. E que cidade é essa? Essa cidade é a Nova Jerusalém. Ela será uma morada eterna dos que perseverar até o fim. O apóstolo João, ele vai registrar no capítulo 21, versículo 2 de Apocalipse, que a cidade foi mostrada para ele. Ele viu a cidade.
Ele viu essa cidade que nós vamos morar, glória a Deus. Ele viu, nós temos que ter essa certeza que nós vamos entrar nesta cidade em nome de Jesus. Vamos para o 3.1. Quem vencer? Bom, a cidade já está preparada. Entretanto, é para quem vencer. Não é para todos, é para quem vencer. É melhor, é para todos, mas tem que vencer. Vencer o quê? Vencer primeiro a si mesmo, ok? Vencer o orgulho, vencer o pecado, certo? Agora não importa se seja judeu, se seja gentil, o importante é se arrepender e aceitar Jesus Cristo como Salvador, como Senhor da sua alma. E perseverar até o fim para receber a coroa da vitória e morar eternamente com o Senhor, certo? É para quem vencer, ok? 3.2, santificação. Porque quem quer vencer, ele se santifica. Então nós vamos observar que santificação fala de separação. Ou seja, a pessoa tem que ser separada do pecado. Tem que ser exclusividade do Senhor. Ezequiel, ele vai registrar, ele registra no capítulo 36, versículo 25 e 26, que os judeus cativos na Babilônia, o Senhor estava lavando eles. Só assim eles ficariam purificados. Também o Senhor estava dando um novo coração, ou seja, a ausência de perversidade, né? Porque no coração deles, quem ia habitar agora era o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E também dando a eles um espírito novo, ou seja, um espírito restaurado para adorar, magnificar o Senhor, né? Nós observamos que para habitar, para morar nesta cidade, o Senhor, ele exige santidade de cada um. Vamos finalizar agora, vamos concluir 3.3, viver de acordo com a palavra. Veja bem, o Senhor está ali, a cidade. Agora, essa cidade é para quem vencer, tem que estar santo e viver de acordo com a palavra. É preciso vivermos de acordo com a palavra de Deus, ou seja, temos que praticar a palavra, certo? Temos que praticar. Por falta de viver de acordo com a palavra, o que foi que aconteceu com Israel? Né? Eles foram levados cativeiro para a Babilônia, porque não praticou a palavra, porque não viveram de acordo com a palavra. Nós, como servos do Senhor, temos que ter muito cuidado, meus irmãos, pois nós carregamos uma grande responsabilidade e as nossas ações falam muito alto. As nossas ações falam muito alto. Então nós temos que entender que para morarmos com Deus nessa cidade, é preciso submissão à palavra de Deus, é preciso nós sermos submissos à palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai registrar na primeira carta dele à igreja de Coríntios, no capítulo 9, versículo 27, ele fala que essa luta, né, travada, é a luta que nós vamos subjugar a nós mesmos, reduzir o nosso corpo à servidão. Entretanto, a palavra de Deus, ela é que vai prevalecer na nossa vida, certo? E nós vamos ter uma vida de santidade com Deus. E daí, nós vamos morar com Deus. Nós vamos viver com Deus eternamente. Amém? Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima aula.